Paz do Senhor, irmãs, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para juntas exaltar e engrandecer o nome do Senhor. O fruto do Espírito hoje é fé, né? Gálatas 5:22. Estamos aprendendo o que é estar na presença de Deus com o fruto do Espírito. Como serva de Deus, como a gente deve se posicionar diante do Senhor. E Deus tem me dado alguns livros e eu tenho passado para vocês. A primeira pessoa que Ele exorta e que Ele ensina é a mim. Quando eu passo para vocês, é para vocês também. E eu botei aqui um título: Como está a sua fé diante das adversidades? Como é que está a nossa fé diante das adversidades? Como é que está? Como é que a gente está se comportando? Porque o Senhor quer ver fé nos nossos corações. O Senhor quer ver a nossa disposição ao Senhor. Eu procurei aqui uma definição de fé: convicção da existência de algum fato. A gente tem convicção que a nossa vitória vem. Ou da veracidade de alguma exceção. Credulidade, crença, vamos ter que ter fé. Crer, porque se creres verás a glória de Deus. E o Senhor, Ele se anima com quem crê. Então a gente tem que crer. Beth, você não sabe minha situação, nem você a minha amada, mas Deus faz. Hebreus 11, primeiro diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Nós vamos hoje ler no livro de Daniel, capítulo 6, quando ele estava na cova dos leões. Ele teve fé, porque aqui diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ele esperava sair dali. E a prova das coisas que não se vê. Ele não via saída, mas ele esperava e Deus resplandeceu. Aqui em Hebreus 11, o 4, o 5 e o 6. O 4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois da morte ainda fala. Até hoje o nome de Abel é falado. Foi fé, foi crença, foi verdade, foi testemunho, foi oferecer o melhor ao nosso Deus. O 5 diz: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Eu tenho agradado a Deus e você, porque Enoque partiu, não morreu, mas foi levado. Por quê? Porque agradou a Deus. O segredo é agradar, irmão, é ter fé e estar na porta. E o 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que aproxima-se de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Temos que crer. Temos que acreditar que Ele existe, porque Ele é galardoador. Ele tem presente para mim e para você. Um dos dons hoje é esse, é a fé. O título eu coloquei: como está sua fé diante das adversidades? Como está a minha fé e a tua diante dos absurdos, das dores, das tristezas? Continua em pé e de pé. Porque é com dor, é com alegria, é com tristeza, é com percas que a gente glorifica o nome do Senhor. É assim que as bênçãos vêm, é assim que Ele abençoa eu e você. Lembre-se que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos ler a história de Daniel. O Senhor vai falar comigo e com você numa situação sem saída, diante de inveja, de fofocas, mas ele não olhou para os opositores, ele olhou para cima. Tem opositor a mim, a você? Tem pessoas falando mal de nós, tem pessoas que talvez às vezes calunia. Olha para cima. Fecha a tua boca e deixa papai trabalhar. E tem fé. Aqui em Daniel 6, Daniel na cova dos leões. O 11, a partir do 11 diz: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Eles não acharam Daniel fazendo mal nenhum. Mal nenhum, pelo contrário, orando. Mas infelizmente Satanás, o que ele mais se incomoda, o que ele mais se desespera, é se ver eu e você orando
Então Daniel estava no caminho certo. E quando a gente não olha para as adversidades, mas ora, louva, dá glória a Deus e lê a palavra dele, o inferno se levanta, mas é para cair. Então aqueles homens foram juntos e acharam, né? Então se aproximaram, se apresentaram ao rei. A respeito do edito real, disseram: porventura não assinaste um edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Eles mesmos criaram situações contra Daniel para esse rei criar esta lei. Porque só foi aí que eles encontraram uma brecha. Foi na oração de Daniel. Não abra brecha. Quando eu digo não abra brecha, é para mentir, é para caluniar, é para armar contra o seu próximo. Porque aí, minha irmã, a bênção não vem. E a cova que você e eu fizer, a gente cai. Porque o Senhor nos protege quando a gente está na direção dele. O Senhor nos protege quando a gente está orando e se afastando do mal. Esses homens foram atrás de Daniel, não encontraram falha, então fizeram a cabeça do rei, exaltaram o rei para ele criar um edito para que alguém só glorificasse o nome dele. E o rei, sem saber o que estava por trás disso, fez isso. Então o inimigo sempre procura uma brecha contra mim e contra você. Mas quando ele não encontra, que ele inventa, o Senhor está comigo e com você. Agora, quando ele encontra que a gente dá lugar ao mal, Deus não trabalha. Então responderam ao rei, dizendo-lhe Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito causa de ti, ó rei, nem do teu edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Veja como eles eram malignos. Eles ainda fizeram uma situação dizendo: olha, ele não te respeita não. Ele não respeita a lei não. Ele ora 3 vezes ao dia. O que é que uma pessoa pode incomodar alguém fazendo isso? Porque isso só abençoa. Agora você imagina se a gente der brecha. Se a gente fizer coisas que o adversário gosta, a gente cai em fornalha. E Daniel não caiu. Eles que criaram uma situação para o fim deles mesmos. Então tape suas brechas, que eu possa tapar minhas brechas, porque o inimigo sempre procura um meio de nos destruir. Portanto, é necessário a gente estar na palavra e vivendo a palavra e fugindo da aparência do mal. Porque se vier algum tipo de armação sua e minha que não for da vontade de Deus, aí a gente cai nas nossas armações. Por quê? Porque isso são ciladas do adversário. Mas Daniel não, Daniel tinha compromisso com a palavra. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Veja quando a pessoa anda com a verdade. O rei ficou triste, porque ele entendeu que aquilo tinha sido uma armação. Quando estamos com a verdade, o Senhor sabe trabalhar. O Senhor cria situações para nos abençoar. O rei até tentou tirar Daniel dessa situação, mas não teve como. Mas porque ele era simplesmente um rei humano. Mas o nosso Deus, quando vê as ciladas, ele deixa a gente entrar nelas. Mas lá, ele mostra a Satanás que quem tem a chave da morte e do inferno na mão é ele. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se possa mudar. Quer dizer, eles entenderam que o rei queria defender Daniel, porque o rei conhecia o caráter de Daniel, mas aqueles homens não pararam, porque eles se incomodavam com a lealdade de Daniel, com a integridade de Daniel. Então deixe que as pessoas se incomodem comigo e com você, mas continue leal.
Continue na porta, fazendo o correto. Ah, Beth, mas você não sabe o que falam de mim. Deixa na mão do Senhor. O Senhor sabe trabalhar. Esses homens, olha, veja que coisa linda. O rei mesmo não queria fazer mal a Daniel. Por quê? Ele conhecia, Daniel trabalhava com ele sabia o caráter de Daniel. Mas neste momento era irrevogável aquela lei. E ele viu que não podia fazer nada. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Louvado seja o nome do Senhor. O rei profetizou que o Deus que ele servia ia livrar ele. Eu acredito que mesmo ele sem acreditar muito, mas ele tinha experiência, ele viu o caráter de Daniel, ele via a fé de Daniel. Como é que nossa família, nossos amigos, a igreja está vendo eu e você? Para poder dar credibilidade, para acreditar que nós somos servas do Senhor. É pelo fruto que se conhece a árvore. E foi trazido uma pedra e posto sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel, com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Era irreversível, porque o Satanás, ele sempre cria situações para fazer a gente parar. O inimigo cria situações para a gente acreditar que estamos perdendo. O inimigo cria situações para querer envergonhar e ridicularizar eu e você. Mas que a gente possa seguir a linhagem de Daniel, a linha de Daniel, a conduta de Daniel, porque é assim que agrada a Deus e é assim que o Senhor dá vitória. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. O rei sabia que Daniel era inocente. Jejuou, não quis festa. Aqueles que falam da gente a outras pessoas, se as pessoas nos conhecem, sabem que a gente tem integridade. Então, fica na porta, continua com tua conduta, faz a vontade de Deus. Eu também, porque o Senhor é livramento. Mas o Senhor livra aqueles que estão com caráter, na posição, fazendo a vontade dele. Quando a gente vai para uma empresa, a gente tem que seguir normas. A gente tem que fazer coisas que muitas vezes não agradam, vestir fardas que às vezes a gente não acha nem tão bonita, mas nós temos um compromisso. A gente assinou um contrato e com Deus não é diferente. Você assina um contrato de alegria, de salvação, de satisfação. Vista a camisa de Jesus Cristo. Se afaste da aparência do mal, porque nosso Deus é Deus de livramento. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Ele, além de não dormir, ele foi diretamente na cova. Eu acredito que triste e dizendo para ele mesmo, Daniel já era. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, veja, com voz triste, e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ei o caso que Deus, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ele disse, Daniel, servo do Deus Altíssimo. Como é que estão vendo eu e você como serva do Altíssimo? Estão vendo a gente com dignidade? Porque se ficar com fofoca, se ficar com disse-me-disse, fica difícil da família, dos vizinhos. Quem quer que seja que lhe conheça, lhe veja como serva do Deus Altíssimo. Então Daniel falou ao rei, rei, vive para sempre, aleluia, glória a Deus. Por que Jesus permitiu aquilo, se Daniel não devia? Para que o nome dele seja glorificado, fosse glorificado. Então as dores, as calúnias, as mentiras, os levantes na minha vida e na tua, é para uma finalidade. É para o Senhor mostrar àqueles que a gente tem dono. E na hora certa o poder dele se manifestar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O meu Deus enviou seu anjo. Aleluia. E fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum.
Deus achou inocência o quê? O caráter de Daniel. Além da gente ter fé, temos que ter caráter. Temos que estar com as brechas fechadas, tampadas, com oração, com louvor, com jejum, com leitura da palavra e no silêncio. Estão falando de mim, de ti, fecha a boca, irmãs. O nosso juiz, o nosso desembargador, o nosso primeiro-ministro, o nosso delegado, o nosso defensor público é Jesus Cristo. Está doente? Ele é médico dos médicos, Senhor por excelência, é o teu advogado. Ele é o teu médico, teu psiquiatra, ele é o teu analista, psicólogo, ele é tudo. Eu não estou dizendo que a medicina não é honrada, com certeza é honrada e às vezes precisamos e é bênção. Mas existem momentos que eu estou falando é de dor na alma, é esse que trabalha e que nos dá vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ele creu. Aqui deixa bem claro que ele foi tirado da cova porque creu em Deus, porque teve fé. A palavra hoje é fé. A palavra hoje é dignidade diante de Deus. A palavra de hoje é fecha as brechas. Não dá lugar ao adversário, porque Deus honra. Veja que aqui diz, ele creu em seu Deus. Daniel também disse que o Deus dele não achou nenhum delito diante dele. Precisamos estar com nossas vestes limpas para qualquer ataque do mal. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo, aleluia, da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigaram-lhe todos os ossos. Por isso que a palavra de Deus diz que quem faz suas covas nela cai. O tempo todo eles procurando uma trama contra Daniel. O tempo todo não encontraram na lei de Daniel, pegaram em bomba, desculpa a expressão, e eles mesmos cavaram a cova e caíram nela. Os leões não comeram Daniel, mas diz aqui no final desse versículo 24, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmagaram-lhe todos os ossos, toda aquela patotinha e a família deles caíram, foram esmagados pelos leões, porque servo de Deus tem dono. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Veja que ele fez um edito. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e seu reino não se pode destruir. Glória a Deus, e seu domínio dura até o fim. Ele disse que tem que honrar o Deus de Daniel. Ele fez um decreto, e ai daquele que não cumprisse. Aquele decreto que era para Daniel fazer a vontade do homem, Daniel não fez. Continuou orando 3 vezes ao dia. Daniel continuou fazendo a vontade do Altíssimo. Daniel continuou com compromisso com o Altíssimo. E aquele decreto que era para matar Daniel, foi o mesmo decreto que matou os opositores. E depois o rei fez um decreto mandado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que todos, veja que coisa linda, vou repetir, da minha parte é feito um decreto. Agora esse decreto tinha que ser cumprido, porque vinha do alto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Testemunho, obediência, fé, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Daniel deu testemunho, Daniel não se preocupou com o edito real. Daniel se preocupou em continuar fazendo a vontade do Senhor. Daniel se preocupou em continuar orando 3 vezes ao dia. E Deus o restituiu, e Deus o honrou, e Deus o livrou, e Deus o abençoou. O segredo é a fé, o compromisso e a obediência com o nosso Deus. O 27, ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salva, ele livrou Daniel do poder dos leões. Ele salva,
Ele restaura, Ele liberta, Ele salva, Ele opera poderes grandiosos, Ele faz coisas tremendas quando a gente está na posição dEle e obedece a Ele. Glórias ao nome de Jesus. Aí para terminar, então Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e o reino de Ciro e o Persa. Daniel prosperou. Daniel continuou sendo honrado, sendo conhecido e sendo abençoado. Eu li, irmãs, Daniel 6, do 11 ao 28. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que está eu e você? Como é que está a nossa fé? Como é que está nosso posicionamento? Como é que está nosso testemunho diante das pessoas, diante da família, de qualquer um? Como é que está o nosso testemunho? Porque o Senhor quer testemunho, o Senhor quer vida com Deus, quer fé, mas quer transformação de dentro para fora. E aqui diz em 2 Coríntios 5, 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando a gente está em Cristo, nós somos nova criatura. Nós obedecemos ao Senhor, nós corremos da aparência do mal, nós joga fora aquilo que outrora a gente fazia, seja mentira, calúnia, fofoca, prostituição, qualquer coisa que não agrada a Deus, porque agora eu e você somos nova criatura. Lembre-se que Daniel disse que diante do Deus dele não foi encontrado nenhum delito, porque ele lutava para ser um servo de Deus. Os tempos são difíceis, mas o Deus é o mesmo. Eu e você orando, louvando, cantando, o poder de Deus permanece nas nossas vidas. A mudança vem de dentro para fora e Deus é livramento quando a gente está no posicionamento dele. E aqueles que nos perseguem, aquele que arma para a gente, eles caem nas suas próprias covas. Então, em nome de Jesus Cristo, descansa no Senhor. Seja fiel diante desse Deus maravilhoso. Deixa Deus trabalhar. Porque Ele faz coisas lindas no oculto, no profundo e no escondido. Você e eu servem ao Deus de Daniel. Você e eu servem esse Deus tão poderoso que está nos céus e na terra, que faz proezas e maravilha. Irmãs, vamos confiar no nosso Deus. Deixa aqueles que armam, deixa aqueles que fazem coisas que não agradam a Deus, porque quem se destrói é eles, mas a gente não. A gente continua na posição de servo e serva, porque Jesus é lindo, Jesus é poderoso, essa história é linda. Criaram situações e foi eles que caíram. Criaram situações e eles mesmos se destruíram. Mas eu e você, eu volto a repetir, nós temos dono. Nós somos servos do Altíssimo. Era isso que eu queria ler para vocês para terminar. Salmo 56, 6. O que os amiguinhos fizeram com Daniel, os inimigos. Armaram uma rede aos seus passos. A minha alma está abatida. A gente pode até ficar abatida. Cavaram uma cova diante de mim. Porém, eles mesmos caíram no meio delas. Louvado seja o nome do Senhor. Descansa no Senhor. Deixa Jesus trabalhar. Porque quem faz suas covas nela cai. Mas quando a gente está no posicionamento, sendo uma nova criatura, lutando para ser um Daniel diante do Senhor, grande é a vitória. Deus é fiel. Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu, você pensa ou imagina. Lembre-se, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu não vou dizer que é fácil, mas quando a gente busca o nosso Deus, quando a gente espera ver o nosso Deus fazendo coisas lindas por nós, quando a luta está grande, quando o choro está grande, a gente ora. Senhor, segura nas minhas mãos. Senhor, me fortalece. Senhor, me livra do mal. Senhor, fecha a minha boca, porque Davi, diante dos inimigos, disse, Senhor, coloca uma trave na minha boca. Porque ele sabia que tinha coisas que ele não poderia falar. Que tinha coisas que era maior que ele. Mas ele podia orar. Ele podia louvar. Ele podia buscar. Ele podia esperar. Porque a vitória era certa pelo sangue de Jesus. Quem manda nos céus e na terra é o Senhor. Quem se inclina para ver a terra é o Senhor. Ele diz, eu não mudo. Lembre-se, aquele adversário, aqueles malignos que tentam atacar a mim e a você, que estão sendo instrumento do mal,
Vamos continuar orando por eles e sendo instrumento de Deus, porque o Senhor sabe trabalhar. Ele tem a chave da morte e do inferno na mão. Satanás é tão desgraçado que ele só runge, porque ele não tem a chave nem da casa dele, final. Eu já morei de aluguel, quem mora de aluguel tem a chave da sua casa e a casa não lhe pertence. Mas a casa dele, de verdade, é o inferno, e ele não tem a chave. Sabe por quê? Porque a chave está na mão do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A chave está na mão daquele que deu vitória a Daniel na sua aflição. É aquele que dá vitória a mim e a você. É aquele que é livramento na minha vida e na tua vida. É aquele que trabalha para aquele que nele espera. E eu e você espera nele. Vamos ter fé. O fruto do Espírito hoje é sobre a fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, que não se vê, que não se espera, mas convicção que vai acontecer para a glória de Deus. Espera no Senhor, irmã. Descansa no Senhor, porque Jesus é bom. Jesus é tremendo. Ele é a minha rocha e a tua. Ele faz coisas tremendas e poderosas. Então o título é: como está a sua fé diante das adversidades? Você serve ao Deus de Daniel. Eu também. E ele opera hoje do mesmo jeito. A vitória é tua e minha, pelo sangue de Jesus. Fiquem com Deus e um beijo no coração de vocês. Lembre-se que a dor de hoje é a vitória de amanhã. Glórias ao nome de Jesus.